Dando sequência mais uma vez ao estudo da obra Consciência Espírita do Espírito Inácio de Antioquia, nós estamos hoje estudando o capítulo 24 da obra, que Inácio vai intitular Consciência Espírita. Então é a mensagem que leva o título da obra, e que nessa mensagem Inácio vai comentar para a gente uma citação de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12, quando Paulo afirmou de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A gente, com a visão daquele Deus punidor, daquele Deus que castiga, do Senhor dos Exércitos, no sentido de um Deus que privilegia algumas raças, algum povo em detrimento de outras, nós temos tido dificuldade de compreender a essência de Deus, uma vez que nós ainda somos espíritos imperfeitos em busca da luz, e isso é normal na nossa condição. Mas que a nós é pedido o esforço para que a gente amplie os nossos horizontes, a nossa visão espiritual, para que a gente possa cada vez mais compreender um pouco melhor Deus. Compreendendo Deus, compreenderemos melhor as suas leis. Que essas leis, como Inácio mesmo afirma, não são punitivas, castradoras, elas são educadoras, elas são delimitadoras, que nos orientam ao caminho do bem e que muitas vezes, como processo de reeducação, de redirecionamento do espírito, nós precisamos passar por situações um pouco dolorosas para que a gente volte a trilhar o caminho do bem, aquele ao qual nós não deveríamos ter saído ou nos desviado jamais, em momento algum. Então, compreender Deus como esse ser magnânimo, infinitamente bondoso, misericordioso, justo, para nós ainda é muito difícil, né? Não há como nós alcançarmos no momento a essência de Deus. O que temos de maior consciência de Deus, de informações a respeito de Deus, foi aquilo que Jesus veio nos trazer, afirmando que Deus é amor, que Deus não pune as suas criaturas, que Ele não castiga, que Ele não legisla com a condição de nos fazer sofrer. E que o entendimento acerca disso se dá à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente. E aí Kardec vai perguntar para os espíritos, lá em Livro dos Espíritos, onde é que está escrita a lei divina. Porque costumávamos dizer que ela estava na Bíblia, que estava dentro de uma igreja, né? Então Kardec vai mais além perguntando onde é que está escrita a lei divina. E os espíritos nos respondem que está escrita na nossa consciência, que é através dela que nós somos convidados a refletir a respeito da realidade que temos encarado, no sentido de aspirações que nós temos tido para nós, para as nossas experiências, se estamos corretos ou não. Uma vez que sempre que nos desviamos do caminho do bem, a consciência nos chamará a atenção, porque através dela, como diz Inácio, Deus examina, enviando essa emissária divina para nos mostrar o que somos e o que temos feito dos recursos que Ele disponibiliza a nós. Então, quando fazemos algo que não está de acordo com a lei, automaticamente a gente já sente culpa, não é? Muitas vezes nós fazemos vistas grossas, nós fugimos da realidade que nos convoca a presenciar, a enfrentar, a facear a nossa consciência, o que ela está nos dizendo, fugindo inconscientemente da nossa realidade, fazendo vistas grossas, não é? Fingindo que a gente não vê, fingindo que não conhece, atribuindo a terceiros ou a outras situações a responsabilidade pelas nossas quedas, pelas nossas dificuldades de vivenciar o bem. Aquela velha frase, eu fiz isso, eu estava bem, mas eu fiz aquilo porque fulano fez tal coisa comigo, aí eu me desequilibrei, reagi daquela forma. Mas também vivendo tal situação, não tem como a gente não agir diferente. Quer dizer, a gente, ao invés de examinar o que nós temos feito e como temos reagido nas nossas experiências, a gente atribui a alguém ou a alguma situação a causa pelo nosso desequilíbrio, pela nossa falta de vivência no bem. Isso é uma fuga
e refletida da realidade. Ainda é um processo de imaturidade espiritual, um processo de inconsciência espiritual. E a consciência espiritual vai nos pedir isso, para que a gente se conscientize do que somos, encarando conscientemente o que somos, a fim de nos transformarmos. Então eu preciso entender que eu tenho determinada dificuldade e que eu preciso trabalhar essa dificuldade que eu já sei, que eu já admito que tenho, redirecionando as minhas escolhas a fim de vencer aquela dificuldade, porque assim eu cresço espiritualmente, assim eu evoluo espiritualmente. Quando eu não estou atento ao que eu sou, à forma como eu ajo, à forma como eu reajo, simplesmente vivendo a vida, levantando de manhã e indo dormir ao final do dia, sem maiores preocupações a respeito da minha essência espiritual acima de tudo, eu ainda estou nesse processo de inconsciência espiritual, de imaturidade espiritual. Eu vivencio as experiências do dia a dia, mas eu não consigo entender o que elas têm para me mostrar, o que eu posso aprender vivenciando essas experiências. Eu já sei, sendo espírita, que eu sou um espírito imortal que precisa da pluralidade das existências para que eu evolua, para que eu cresça espiritualmente. Mas quando eu estou reencarnado, quando eu estou vivenciando as minhas experiências no plano material, eu não entendo por que eu estou passando por determinadas situações, por que eu preciso de determinadas dificuldades, porque por mais que eu me esforce em alguns aspectos, eu não consigo transformar a minha realidade dentro daquilo que eu aspiro no sentido de idealização para a minha vida atual, hoje, no plano material. Então, se eu tenho um emprego, estou insatisfeito com esse emprego, eu almejo um outro emprego, mas eu, por mais que eu me esforce, não consigo outra oportunidade para sair daquele emprego, eu não consigo entender por que eu estou naquela situação. Eu esqueço que eu sou reencarnacionista, que eu acredito na pluralidade das existências, que eu acredito que a prova e a expiação é necessária para que eu cresça, mas quando eu estou nela, eu procuro elevar o meu pensamento a Deus e dizer: Senhor, tire isso do meu caminho. Não é? Ao invés de aprender, de superar conscientemente aquela prova, aprendendo o que ela tem para me mostrar, eu acho que ela é injusta. E eu peço a Deus que solucione aquilo de alguma forma. E assim acontece com todas as nossas experiências no dia a dia. E aí a gente vai passar por um gênero de provas e de expiações, que é aquilo que nós escolhemos antes de reencarnarmos. Quando os espíritos que nos assistem, principalmente o nosso guia espiritual, aquele que está mais ligado diretamente a cada um de nós, refletindo juntamente conosco, nos direcionou um roteiro central de atividades que seriam essenciais para que a gente voltasse renovado ao plano espiritual após essa experiência atual. Mas quando a gente chega aqui, a gente esquece que nós estamos aqui não como um passeio turístico, como turistas que vêm simplesmente passar pelo mundo como uma excursão de férias, esquecendo que a gente vai enfrentar provas difíceis no limite das nossas forças, porque todas as provas que nós estamos atravessando hoje, e as expiações também, elas estão no limite da nossa capacidade de autossuperação. Eu preciso entender que a prova é algo que me faz movimentar recursos a fim de vencê-la. Aquilo que realmente significa prova para mim, não vou conseguir superá-la facilmente, sem esforços gigantescos para vencer a mim mesmo. Porque aquilo que eu já superei, aquilo que não representa mais dificuldade para mim, não é mais prova. Então, se eu tenho dificuldade em determinada área e em uma outra área específica eu já tenho uma facilidade maior, o que vai ser dificuldade para mim de enfrentar vai ser aquilo que me traz necessidade de renúncia, necessidade de compreensão, necessidade de esforço e de disciplina ferrenha para comigo mesmo, para que eu não venha a cair sobre os mesmos aspectos que eu tenho caído ao longo das últimas experiências. Então, se eu tenho dificuldade na área material, em relação à questão monetária, eu vou passar por uma situação ou de profunda escassez do recurso monetário ou da abundância do recurso monetário, para que eu aprenda, através daquela prova que é difícil para mim,
o que aquela lição veio me trazer, que é colocar os bens materiais abaixo dos bens espirituais. Aquilo que é imperfeito, aquilo que é transitório, daquilo que é imortal, imorredouro, aquilo que eu vou conseguir levar após essa minha experiência. Se eu sou uma pessoa que tem dificuldade na área da fala, estar em convivência com as outras pessoas, para mim, é uma dificuldade muito grande. Então, eu posso ter a dificuldade de estar em contato com o ser humano através das relações interpessoais, porque eu tenho a dificuldade em relação à questão da maledicência, do julgamento alheio, etc. Então, eu tanto posso estar inserido em um grande grupo de pessoas para que eu aprenda a lidar com essas dificuldades, ou eu posso estar em profundo isolamento, passando pela dificuldade do isolamento através da solidão, para que eu possa verificar dentro de mim aspectos e circunstâncias que precisam ser trabalhadas para quando eu tornar a atividade ao convívio maior, com um número maior de pessoas, eu faça um uso da fala diferente daquele que eu fiz em outras experiências que me fez estar dentro da necessidade de passar por aquela prova naquele exato momento. Então, pegando as minudências de cada experiência que a gente vivencia diariamente, são oportunidades de auto-iluminação, de autoconscientização. Quando eu estou atentamente voltado para dentro de mim, no sentido de buscar resoluções para os meus problemas, para os meus conflitos, me conscientizando nas mínimas coisas, nas mínimas expressões, por que eu tenho determinadas dificuldades, por que eu já alcancei determinadas virtudes e o que é que eu posso fazer comigo mesmo através da experiência que eu estou vivenciando hoje. Então isso é muito complexo. Então o que Inácio vai falar na mensagem é sobretudo a respeito da nossa experiência pessoal conosco mesmo. Porque o que nós somos muitas vezes em contato com o outro, a máscara da persona, a personalidade, nos faz enquadrar dentro de um contexto social e que esse contexto social demanda, exige determinadas posturas que eu sou chamado a exercer como um ator, não é? Que está ali no palco representando uma peça, passando uma mensagem, mas que no fundo não é aquilo que ele é em essência. Então vou dar um exemplo. Eu chego aqui na frente, preparo o que eu vou dizer, falo sobre o que eu preciso dizer, e para eu estar aqui na frente eu preciso de certa postura, eu preciso de certa linguagem, eu preciso de certa entonação de voz, eu preciso utilizar as palavras de uma forma gramaticalmente correta, eu preciso utilizar a mensagem focando no sentido maior que ela emana, que ela precisa emanar para aqueles que vão ouvir, mas dentro da minha realidade pessoal, eu não consigo vivenciar tudo isso na prática e ao sair dali, na menor contrariedade, eu vou reagir de uma forma totalmente diferente com aquilo que eu programei falar, com aquilo que eu programei repassar para aqueles que estavam tendo contato comigo. Então, o que eu sou em essência é aquilo que eu sou quando eu estou em contato comigo mesmo, não quando eu estou em contato com o outro. E aquilo que eu sou, acima de tudo, nas minhas reações, porque as ações, elas são pré-calculadas, elas são pré-determinadas. Então, eu saio de casa calculando um roteiro, o que eu vou fazer até o destino onde eu quero chegar. Se no meio do caminho eu encontro qualquer tipo de turbulência, qualquer desvio, a minha reação àquela situação que para mim era inesperada é o que vai me mostrar de fato quem eu sou, de fato o que eu trago dentro de mim. Então Inácio tem uma mensagem no livro Semente de Esperança que chama Ações e Reações. E ele vai dizer exatamente isso, que as nossas ações são pré-determinadas, são calculadas e que as nossas reações elas demonstram de fato aquilo que somos e quem somos, porque através delas nós expressamos em essência o que pensamos, o que sentimos. Então, vivenciar todas essas experiências no dia a dia
é realmente desafiador. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. Não é? Ser espírita cristão no momento de transição planetária é estar preocupado com as mínimas expressões do dia a dia até as máximas expressões dentro daquilo que a gente pode realizar no sentido de coletividade. Então, se eu estou na fila do banco, eu preciso ser espírita cristão na fila do banco. Como é que eu sou espírita cristão na fila do banco? Eu não fico nervoso, eu procuro não ficar impaciente, eu procuro não utilizar aquele tempo ali que eu estaria fazendo uma outra coisa a não ser aquilo, porque eu, no fundo eu não queria estar ali para falar mal dos outros, para falar mal da vida, para estimular os outros a emitir pensamentos negativos ou falas negativas a respeito da existência, a respeito do país, a respeito da cidade, a respeito dos políticos, a respeito da religião, a respeito de qualquer tipo de tópico que faz parte do nosso dia a dia. Se eu sou espírita cristão, eu sou chamado nesse momento de transição planetária a sair no trânsito e, ao pegar o meu carro, dirigir com respeito às leis de trânsito, respeitar o pedestre, respeitar o limite de velocidade, porque ali eu estou exercendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudo através dos princípios da doutrina espírita. Então imaginemos só o quanto é difícil estarmos a sós conosco mesmo, porque a sós materialmente dizendo, porque assim como Paulo diz, estamos cercados por nuvens de testemunhas. Então muitas vezes quando nós achamos que estamos sozinhos, tem uma multidão ao nosso redor observando os nossos atos. Mas sabe aquele momento quando nós estamos sós conosco mesmo, que a gente acha que realmente não tem ninguém? Ali você é quem você é. Ali você não precisa fingir para ninguém. Você não finge para você o que você pensa, porque você é o que você pensa. Você não finge para ninguém o que você pensa a respeito de fulano, o que você fala a respeito de fulano, porque ali você está com você mesmo e você sabe o que você pensa a respeito de fulano. Então a consciência espírita vai nos mostrar isso, a necessidade daquilo que muitas vezes parece pequeno, inútil, que não faz muita diferença para nós ou para a coletividade, a consciência de que o que eu tenho de dificuldade, somado com o que todo mundo tem de dificuldade, é que faz a vibração do planeta estar como está. E que a regeneração se dá através da regeneração de cada um dos espíritos em processo evolutivo na Terra, encarnados e desencarnados. Consciência espírita é pensar que quem vai modificar a Terra somos nós, através da nossa autoiluminação. Não dá para ficar imaginando que nós sujamos, que nós denegrimos, que nós poluímos fisicamente, materialmente e espiritualmente o orbe que a gente frequenta e visita e habita, através dos nossos pensamentos e das nossas ações, e passar a pá e a vassoura para Jesus e dizer: Jesus, limpe, por favor, porque o mundo está horrível. Não vai acontecer assim. O processo se dá, ele é lento e gradativo, por quê? Porque depende de cada um de nós. E quando nós nos conscientizarmos que o meu pensamento, somado com o seu pensamento, faz diferença no todo do planeta, a gente vai começar a fazer mais efetivamente essa transformação espiritual. Então Jesus disse assim: aquele que não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Então quem vai na padaria e recebe um troco de 5 centavos a mais, e olha o troco de 5 centavos a mais e pensa assim: só 5 centavos, e coloca o dinheiro no bolso, em proporção com aquele que rouba milhões e bilhões, a diferença está só na posição, porque a ação vai ser a mesma, não é? Então quem não consegue ser fiel no pouco, nunca vai ser fiel no muito. Então se eu não estou conseguindo dar conta nem de mim, se eu não estou dando conta de lidar com o meu vizinho, como é que eu posso aspirar trabalhos grandiosos em relação ao que Jesus espera de mim como cristão? Porque todos nós somos discípulos de Jesus. Consciência espírita não é abrir o Evangelho, abrir as obras espíritas e ler e falar assim: alguém vai trabalhar muito nesse mundo, né?
Os Espíritos estão falando aqui que tem um processo de regeneração, mas a espiritualidade vai fazer isso. Jesus vai fazer isso. O Chico deve estar voltando já para reencarnar, Emmanuel já reencarnou, o Dr. Bezerra está auxiliando, não é? Então eles estão fazendo a parte deles. E nós somos chamados a fazer a nossa. Então quem acha que não tem nada a cumprir como espírito cristão, como discípulo de Jesus, está ligeiramente enganado. Porque Jesus chamou cada um de nós aqui presentes para estar em determinado ambiente, com determinadas pessoas, em determinadas circunstâncias, para exercer o seu apostolado. Então não é falar assim, eu não consigo psicografar 500 livros. Eu não vou falar. Se eu falar aqui, ninguém vai me dar ouvido igual deram com o Chico. Ninguém vai me chamar para fazer palestra igual o Divaldo faz. Ninguém vai me chamar, eu não vou ter oportunidade de fazer o que Madre Teresa de Calcutá fez. O que Gandhi fez então, não vou conseguir, então não vou fazer nada. Vou esperar que alguém faça. E no fundo, esse tem sido o pensamento da maior parte da humanidade. Transferindo a outrem uma responsabilidade que cabe a nós. Então Jesus está pelejando com a humanidade já há alguns milhares de anos. Desde que nós conseguimos alcançar a inteligência para receber do plano mais alto as instruções que vêm de lá. E ele vem insistindo com a gente para que nós nos conscientizemos de quê? Que de fato o mundo se renova através da nossa autoiluminação, da nossa autorregeneração. Então quando eu me transformo, o ambiente ao meu redor se transforma. Eu não tenho condição de transformar o outro, mas eu posso auxiliá-lo no seu processo de autotransformação. E a melhor forma de mudar o mundo é mudar a nossa forma equivocada de pensar. A gente vai fazer um bem tremendo para a humanidade. Então eu preciso me conscientizar disso. Que dentro da minha casa, quando eu estou sozinho, quando estou eu e o meu computador, eu vou ligar o meu computador, o tipo de procura que eu faço na internet faz toda a diferença no planeta. Não dá mais para pensar assim, eu estou aqui sozinho mesmo, não tem ninguém me olhando. Não é? Mas a internet é uma beleza, né? A gente pode fazer o que quer, que não tem problema, não tem muito crime, né? É mais difícil pegar o criminoso. Mas lembra, até o cabelo da vossa cabeça está contado. A gente não consegue enganar, não é Deus não é Jesus não. A gente não consegue enganar a gente mesmo. Porque onde é que está escrita a lei divina? Na consciência. Então você sai dali e você emana aquilo. Você emana o que você é. Porque a sua consciência está gravitando na órbita do crime que você comete. Dos mínimos aos máximos. Lembra André Luiz no plano espiritual? No umbral? Ô homicida! Ô homicida! Ele ficou revoltado. Homicida não. Suicida, desculpa, né? Suicida! Ô suicida! Ele pensou assim, não, posso ser tudo de ruim, mas suicida eu não sou não. Era. Suicida inconsciente, mas era suicida. Quer dizer, ele estava emanando, a vibração que ele emanava era aquela de ser suicida. Porque todos aqueles espíritos não eram somente espíritos que tiveram acesso a ele. Estava gravado no seu perispírito aquilo que ele havia realizado. Assim acontece com a gente. Então, cada expressão equivocada da nossa individualidade vai estar cravado na nossa memória espiritual com um chip de computador que está lá. Está arquivado. E a gente só consegue modificar isso quando a gente modifica a nossa estrutura. Então vamos pensar assim, o que eu sou? Como é que eu sou? Quer se conhecer como você é realmente? Pensa em tudo que você pensa e em como você age, como você está com você mesmo. Porque quando você vem na casa do Espírito, a gente até dá uma, né? A gente abaixa a cabeça assim, dá aquela inspirada de Jesus, assim, dá uma de humilde, a gente está na tarefa, né? Mas quando eu estou sozinho comigo mesmo, eu sei quem eu sou. Quando eu olho para mim. Tá? Aí Inácio vai iniciar a mensagem e vai dizer assim, olha, chamado à responsabilidade ante o momento atual do planeta, o espírito cristão necessita conscientizar-se de sua real função no orbe terrestre, vislumbrando a relevância do trabalho que lhe compete empreender no mundo. Para tanto, desarraigar de seu íntimo
os pensamentos de ordem inferior que ainda lhes são inerentes e evitar a manutenção dos hábitos inoportunos que o têm mantido em sintonia com as vibrações mais baixas da vida, deve tornar-se-lhe meta inadiável. Gente, vocês estão me ouvindo, estão pensando assim, mas isso não tem tempo ainda, não é assim não, tem reencarnação para frente ainda, o negócio não, eu sei que eu tenho que melhorar, mas evolução não dá salto, eu vou melhorar. E vai empurrando, não é? E a gente tem feito isso já há algum tempo. O que a gente está dizendo é o seguinte, olha, lembra dos capelinos? Então é para a gente sair daqui renovado espiritualmente, mas não é para ter medo não, tá gente? Porque a doutrina não vem passar medo para ninguém não. O medo, sabe o medo da morte? Quem tem medo da morte, não tem medo da morte em si, tem medo do que vai encontrar lá, não é? Porque o que vai encontrar lá, quem está com a consciência tranquila não tem medo da morte, vai tranquilo. Quem está com muito medo da morte é porque tem alguma coisa que não está, né? Tem alguma coisa cobrando. Então a gente está dizendo assim, não é para ter medo, é para ter consciência. Eu preciso me conscientizar que aquilo que eu fiz ontem que eu não devia ter feito, eu já não devia ter feito há um tempão. Então não dá para falar assim, não, eu vou levando. Porque os capelinos, que foram trazidos para a Terra há alguns milhares de anos, eles pensavam igualzinho a gente está pensando agora. Não é? Só que eles achavam, como estava tudo tranquilo, desencarnava, estava com ódio de alguém e continuava obsediando, ia levando. Aí a espiritualidade deixava, permitia, né? Porque o processo de expiação, de prova, está vinculado muito com a questão da obsessão. Então o que eu tenho que passar espiritualmente, o que eu devo a certo indivíduo, ainda é permitido que ele me cobre de alguma forma, quando ele não quer perdoar, não é? Então vai deixando. Então entra ano, sai ano, entra dia, sai dia, a situação é a mesma. Então não tinha ninguém pensando que ia vir para um planeta igual a Terra. No dia que chegou Jesus e falou assim, ó, acabou. Agora não dá mais, e não é maldade, não é castigo. É porque aqui só dá para ficar quem tem um pensamento no bem. Porque o mundo de regeneração ainda é um planeta onde o mal existe, mas é um planeta onde o bem já começa a imperar. Então quem só pensa no mal não consegue mais estar ali. Vibratoriamente não tem espaço. Então o que eles fizeram? O que aconteceu? Eles foram trazidos para a Terra. E lá eles já estavam mais evoluídos do que a gente está no momento atual. Intelectualmente falando. Não é? Imagina como é que é você hoje, do jeito que você está, ser levado para um planeta que é primitivo, prestes a se tornar um planeta de provas e de expiações. Ainda é primitivo. Onde não tem fogo, não descobriram fogo ainda não. A eletricidade, ninguém sabe o que é. Internet, zap, não tem não é? Aí é trazido para a Terra, chega aqui, não tem roupa direito, tem que matar animal, não é para fazer casaco, fica no frio, fica no calor, fica na chuva, fica no frio, fica no sol. Como é que fica? Como é que é para o espírito que já está na condição? Porque faz uma experiência. Quem gosta muito do celular aqui, acho que ninguém gosta, quase ninguém deve usar celular aqui, mas quem está muito habituado a usar o celular direto, fica um dia sem usar o celular para ver como é que vai sentir, só um dia você vai sentir falta. Fica um dia sem tomar banho, sem escovar o dente, sem usar pasta de dente, dentifrício, já ouviu falar de dentifrício? Você é dentifrício? Fica sem usar para ver se é bom. Então, você quer ir para um planeta que ainda não descobriram o fio dental para limpar o dente? Só tem que matar uns porquinhos lá para utilizar o negócio do porco lá para limpar o ossinho dos animais para limpar o dente. Quando você tem a consciência que precisa limpar. Isso falando do sentido material e do sentido moral. Quem é mulher aí deve imaginar, né? Você quer ser pega pelo cabelo, arrastado para casar com quem você não gosta muito? Já pensou? Melhor ficar com o marido que tá mesmo, né? E com a esposa que tá, né? Então como é que fica? Como é que é o processo para um espírito já num certo grau evolutivo, intelectual falando, retornar um pouquinho para um planeta espiritualmente mais inferior, embora ele não vá perder a essência daquilo que ele já alcançou espiritualmente, ele pode descer em condição, no sentido material. Porque quando ele desencarna, ele lembra do que ele é, do que ele já conquistou, ele não vai perder. Mas a experiência ali da dificuldade, da prova ou da expiação, ele vai precisar passar.
Então a gente está falando isso por quê? Porque não é mais para ontem. Não dá mais para falar assim, não, eu estou brigado com fulano, mas um dia eu resolvo com ele. Não é? Eu estou com a dificuldade de perdoar, eu vou levando. Olha, melhor não arriscar não. Porque o tempo está se encurtando. Porque os espíritos que aqui estão, que pensam dessa forma, já estão sendo levados para outros lugares. E para retornar para a Terra tem que entrar numa fila, pior do que a fila do SUS. Pior do que a fila do INSS. Viu? Para voltar. Porque até para voltar tem que ter merecimento. Então quem está achando que vai desencarnar e vai para um planeta superior, ou para um lugar muito equilibrado, aí tem que examinar os seus próprios atos. Pode examinar. Se examinar e chegar à consciência de que tem condição de ir para lá, tranquilo. Igual a André Luiz fala, ó, se a sua consciência está em paz, você não tem a mínima necessidade de sofrer, ser infeliz. Fica tranquilo. Então vamos pensar assim, tem alguém aqui que tem dificuldade, não precisa responder não, gente, viu? Não precisa levantar a mão não, é só pensar. Tem alguém aqui que tem alguma dificuldade de perdoar ofensa? Né? Tem alguém aqui que tem dificuldade com a alimentação? Está tranquilo? Sublimou a alimentação? Não é? Tem alguém que gosta de sorvete? Churrasquinho? Quando mais elevado não tem essas coisas não. Quem gosta de doce, né? Tem aqui na Terra. Tem alguém aqui com dificuldade na área da sexualidade? Também não, né? Vamos parar por aqui. Se alguém respondeu negativamente todas essas perguntas, está tranquilo. Vai desencarnar e com certeza vai para um plano bem melhor. Se tem alguém com dificuldade, entende que o que? Olha, o processo de elevação espiritual, ele gravita no esforço do espírito, naquilo que ele já empreendeu de renovação para si mesmo. Enquanto está necessitado de experiências como essa, vai precisar de estar encarnado em local que vai disponibilizar experiências como essa. Já pensou, sei lá, no plano espiritual com saudade do cafezinho? Aí tá lá aqueles espíritos tudo reunidos lá, se alimentando de luz, você vai com a saudade do café, do pão de queijo. Você fala, não, leva para a terra. Não é? Porque Chico, ó, o Chico, hein, gente? O Chico um dia falou assim, eu queria entender Deus, eu queria entender Jesus, eu queria entender o universo, eu queria entender. Aí Emmanuel falou, você quer entender? Chico, você não está preparado para isso não? Aí o Chico falou, não, eu queria entender, eu queria saber como é que é o universo. Aí o Emmanuel falou assim, então tá bom, se prepara aí que nós vamos fazer, eu vou te levar no lugar. Aí Chico desdobrou, aí ele conta que ele se viu saindo da Terra, aí ele foi vendo a Terra ficando pequenininha, pequenininha, aí foi vendo o espaço, aí ele chegou numa galáxia, não é? Foi vendo os planetas, foi indo, aí chegou numa nebulosa, aí foi só abrindo, e ele foi indo, aí ele foi ficando cansado. Aí dizer que quando estava lá, deu uma saudade do café, deu uma vontade de tomar café. Aí falou com a Emmanuel assim, eu quero voltar, deu saudade de casa. Aí o Emmanuel falou, quer voltar? Voltou, porque ele não estava em condição espiritual de estar ali naquele lugar, de vivenciar aquelas experiências. Aí Emmanuel falou assim, sabe aquela hora que você pediu para voltar? A gente não tinha nem começado ainda. Você falou que queria entender Deus, queria entender o universo. Então imaginemos nós. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a Terra numa próxima experiência que é o melhor para nós. Vamos ajudar a Terra a se regenerar, nos regenerando a nós mesmos, através desse processo. Porque é o melhor que pode acontecer para a gente. Porque a Terra melhorando, quer dizer, a gente vai estar melhorando com ela. Aí Inácio prossegue, olha. Com toda certeza, o simples fato de deparar-se perante os expedientes que o Espiritismo disponibiliza-lhe não promoverá de súbito a luz que o espírito imortal é destinado a irradiar. Obviamente que quando a gente lê algo, quando a gente toma contato com informação numa palestra, numa reunião mediúnica, num grupo de estudo, isso não vai fazer com que a gente se auto-ilumine com piscar de olhos, não é? Isso não existe. E é isso que nós estamos dizendo. Só que o que é consciência espírita? Olha o que ele vai dizer. Todavia, a consciência espírita será para ele, acima de tudo, o esforço constante que lhe possibilite exercer diligência sobre si mesmo, a fim de não realizar qualquer atitude hoje
com a mesma falta de critério no bem em que baseava suas atitudes em passado recente, quando agia sem considerações elevadas acerca de seu proceder. Então, olha só, qual é o verdadeiro espírita? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em promover a sua autotransformação e promover sua reforma moral. É aquele que se esforça. Porque o verdadeiro homem de bem, quem é o verdadeiro homem de bem? É aquele que vive em essência, na sua totalidade, a lei de amor, de justiça e de caridade. Esse é o homem de bem. Quantos homens de bem já reencarnaram na Terra? Quantos? Só Jesus. Quem é que conseguiu vivenciar na totalidade, em todas as suas expressões, a lei de justiça, de amor e de caridade na Terra? Só Jesus. Então, um homem de bem que pisou na Terra foi Jesus. Nós estamos nos esforçando para nos transformar em verdadeiros espíritas, que é aqueles que se esforçam em promover sua autotransformação. Para que eu realize hoje algo diferente do que eu fiz ontem. Sem falar assim, não quer saber não. Não é? Bateu, tomou. Ofendeu, não leva o desaforo para casa. Quer saber? Todo mundo está roubando, eu vou roubar também. Não é? Sem falta de critério. Se eu fiz isso ontem, então eu estou em consciência, eu preciso modificar, vou modificar, não vou fazer isso mais. Está se esforçando? Porque é a consciência que diz, está se esforçando? Porque eu não tenho condição de falar assim para vocês, você não está se esforçando, nem você, nem você. Não tem condição. Quem tem condição de examinar até que ponto está fazendo exatamente o que precisa é cada um de nós. Eu costumo dar conta de mim, né? E olha lá. Então quer dizer, eu preciso fazer esse exame, essa introspecção para avaliar o que eu tenho errado. Eu tenho errado como? Eu tenho caído por quê? Eu tenho me esforçado? Eu também não estou nem aí? Estou chutando o balde já? Como é que está? É um exame de consciência que eu preciso fazer. Tem quanto tempo que eu estou na doutrina espírita? Quanto tempo tem que eu tive contato com o primeiro ensinamento? Como é que eu era antes? O que eu fiz de lá para cá? O que eu modifiquei? O que eu cresci? O que eu já tenho de bom? O que eu já construí de lá para cá? Eu preciso saber. Porque a mente da gente não pode estar voltada só porque a gente tem de defeito, não. É porque a gente tem de potencial também. E como é que eu reconheço o potencial que eu tenho? Quando eu vivencio uma experiência e sobreponho aquela dificuldade. Quando eu realizo algo de bom. Porque o pouquinho de bem que eu já realizo me mostra a capacidade que eu tenho de fazer muito mais. Eu preciso olhar para a minha dificuldade para transformá-la. Não é para sentar em cima do conformismo e falar assim, eu sou imperfeito demais, eu não dou conta não, eu não sei fazer isso não sei fazer nada de bom. Não é isso. Eu preciso me conscientizar de que eu sou filho da luz, que eu sou filho do Criador. E que por isso eu tenho recursos dentro de mim capazes de transformar a minha realidade. É o que a gente tem dito, não é? A prova que você está passando é muito grande, é muito difícil. Está passando por alguma expiação? Está muito difícil. Então, parabéns. Porque a prova, ela gravita na capacidade do espírito, na força que o espírito carrega. Então, se a prova é muito difícil, é porque você já é um espírito bastante forte. Agora, só precisa conscientizar da força que tem para superar aquilo. Porque quando você diz assim, não, isso eu não dou conta. Não, isso aí para mim não tem jeito. Cheguei no limite das minhas forças. Quer dizer que você não sabe quem você é. Você não sabe a força que tem e a potencialidade que tem para transformar a sua realidade. Inácio continua. Aí ele vai chamar a atenção acerca de algumas posturas. Olha, não mais as desavenças. Não é assim, não. Mas e se? Não, acabou. Não mais. Chega. Basta. Chega de desavença. Não mais as velhas justificativas, quando diante de equívocos, fugindo inconscientemente da realidade que o convoca à reformulação de seus pensamentos e ações. Então, quando aparece uma dificuldade, mas, como a gente disse no começo, eu fiz tal coisa por causa daquilo. Né? Eu xinguei porque eu estava certo. Né? Aí a pessoa chegou e veio me tirar do meu direito, eu fiquei invocado mesmo e xinguei. Não. Porque se você xingou, se você estava certo, você perdeu a razão. Pior para quem? Para você ou para outra pessoa?
Quem vai levar a consequência é você. Você fica com a vibração do seu descontrole, do seu destempero. Então não adianta falar assim, eu estou desequilibrado do jeito que eu estou, por quê? Porque eu estou em dificuldade financeira. Não. É difícil? Nossa. É desafiador? Ninguém está dizendo que não é. Agora, resolve o problema? Ficar batendo nas tampas das panelas? Porque tem pouca comida? Resolve o problema na hora que o carteiro chegar lá para entregar a conta, você xingar ele? Coitado do carteiro, né? Na hora que o leiturista da CEMIG e da Copasa vai lá ler a leitura, você trata ele mal por quê? Porque a conta veio alta, mas não é ele, não tem culpa. Não é? Então, quer dizer, o que eu faço de bom, volta de bem para mim. O que eu faço de equívoco, o que eu cometo de equívoco, vai trazer consequências para mim imediatamente. Sabe aquela coisa de pensar que a gente vai, depois de desencarnar, é que vai vir as consequências? Eu garanto para vocês, se vocês ficarem atentos, examinarem as atitudes e as circunstâncias da vida de vocês, vocês vão perceber que o que vocês fazem de manhã, de tarde, você já está pagando. Quando não chega antes da tarde. Verdade ou mentira? Então quando você pensa assim, não, eu vou ter que, né, isso aqui vai ficar para a próxima. Não vai não, já está nessa mesmo. Primeiro que quando você faz algo que não devia ser feito, automaticamente você já está recebendo as vibrações daquela situação. Auto-amor. Precisa entender, olha, toda vez que eu me extravio da lei, que eu cometo algo que não deveria cometer, eu sofro. Volta como consequência para mim. E como ainda o prazer do equívoco ainda é maior do que o sofrimento em consequência do equívoco, eu continuo no prazer. Sabe? Porque falar mal dos outros dá prazer. Momentâneo, mas dá. Você se sente melhor que a pessoa. A fulano faz isso, eu não faço, mas sentiu um pouquinho de melhor. Mas é rapidinho. Porque ele acabou de falar, você já está sentindo a consequência. Você fica ligado a uma vibração ruim, você pensa em algo que te incomoda, não é? Só que você ainda está, a consequência que você está sentindo do seu extravio, do seu desvio, da retidão, do dever, ainda é menor do que o sofrimento. Então você chega lá e come um bolo de uma vez, uma sentada, um bolo, então um pudim. Depois fica aí, meu Deus, a minha vida está muito ruim, eu estou engordando, eu estou pegando peso, estou com diabetes, né? Eu estou com problema no sangue. É o sofrimento. Mas o prazer do bolo, de comer aquele bolo sozinho, não é? Deliciando aquele bolo sozinho, ainda é maior do que o sofrimento, porque eu não consigo parar de comer o bolo. Se aparecer outro bolo na minha frente, eu vou comer. E isso se dá em todas as nossas experiências. Às vezes, por um segundo de prazer, a gente se complica espiritualmente para resgatar situações durante anos, milênios, por causa de poucos segundos de prazer. Então, olha, quando ele fala não mais, é não mais mesmo. Porque eu preciso entender que isso não dá mais para mim. É ruim para mim. Não é ruim para Jesus. Eu não preciso levantar para Jesus o pensamento a Deus e pensar, oh Jesus, oh Deus, me perdoa. Eles não estão ofendidos. Você fez mal, foi para você. Isso é consciência espírita. Não mais a falta de coragem em presença dos embates que impedem a evolução. Não mais o descompromisso com os ensinamentos que lhe enriquecem a existência. Então, olha, não é novidade para ninguém perdoar, compreender, renunciar, se autotransformar. É novidade para alguém? Todo mundo já leu isso em algum lugar? Já ouviu isso na casa espírita, em qualquer lugar? Antes de ser espírita, já ouviu falar de Jesus? Ou a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus? Não é novidade mais para a gente. Mas o que precisa mudar é a nossa postura em relação ao que chega ao nosso ouvido, para que a gente ouça de uma forma diferente. Para que a gente se transforme quando algo entra dentro da gente e faz uma revolução. E que é capaz de transformar realmente, de fato, na prática o que nós somos. Porque eu preciso entender, olha, gente, eu sou um espírito imortal, essa existência é só essa. Você queria ser médico e a vida não deixou? Você queria ter uma casa e a vida não está te dando? Você queria ter um emprego melhor e a vida não está te dando? Você queria o príncipe te der o sapo? Você queria a princesa? Não é? Veio o quê? Não, nem sei, né? Mas é só essa vida. É só essa.
Mas se você ficar batendo o pé igual eu quero agora. Então tem um menino de 4 anos, um filho de 4 anos, que ele é assim, mas eu quero agora. Mas eu gosto. Mas eu quero. Porque ele ainda não está na idade que permite racionalizar, compreender que nem tudo que eu gosto, que eu quero, eu posso fazer na hora. Né? Então ele fala assim, eu quero chocolate. Filho, não posso, eu comi ontem. Pode comer chocolate todo dia, mas por quê? Porque se você comer chocolate todo dia, vai dar um problema na sua barriguinha, no seu dente, entendeu? Não, mas eu gosto, eu quero agora. Não é assim que a gente age? Imaturos, espiritualmente falando. Então a vida está te falando assim, ó, não pode comer chocolate todo dia, entre aspas. Não é? Por quê? Porque vai te dar algumas consequências desagradáveis. Aí você bate o pé e fala assim, mas eu quero agora. Igual o menino mimado. Não é? Então eu preciso entender. Quando a vida fala não, entender que aquele não é bom para mim. Quando o Paulo falou assim, ó, em tudo dai graças, ele não estava falando em quase tudo, ele falou em tudo. Até no que te acontece de negativo na sua concepção. Porque o que acontece de negativo na sua concepção, mais pra frente você olha para trás e fala assim, nossa, graças a Deus que aquilo não aconteceu. Já aconteceu com vocês alguma vez isso? Já tiveram essa experiência? Graças a Deus que aconteceu aquilo que naquela época para mim era a morte. Mas graças a Deus hoje me livro de certas coisas. Não é verdade? Quem sabe daqui a alguns anos a gente olha para trás e fala a mesma coisa em relação ao que a gente está clamando hoje, batendo no pé. Inácio prossegue, olha. Necessário desse modo que o Espírito entreveja a vida com olhos capazes de divisar os horizontes mais iluminados. Que se renove diariamente. Que faça bom uso dos princípios que o Espiritismo fornece, promovendo a transformação moral que lhe é dever realizar. Gente, é dever. É dever. Você está aqui, você está gastando recursos do planeta. Você já, como diz meu pai fala assim, a gente levanta gastando. Você abre a torneira, está gastando água. Está respirando, está gastando oxigênio. Está emitindo, está exalando gás carbônico. Não é? Eu estou emanando pensamento negativo. Tem um monte de animal morrendo para sustentar a gente. Tem gente trabalhando para produzir alimento para a gente. Não é? O que a gente vai lá comprar, a gente ganha um dinheiro, mas alguém construiu o que a gente vai comprar. A gente está utilizando recursos e a gente está dando em contrapartida o que para a vida? A gente não veio só para gastar os recursos. A gente não veio para a Casa Espírita só para ouvir a palestra e ficar assim, não, tá bom. A gente veio para ser chamado a trabalhar em todos os setores. Então quando a gente fala assim, cada um de vocês é discípulo de Jesus que foi chamado, que foi semeado em determinado campo para dar fruto. Lá na sua casa, na sua vizinhança, na sua família, no seu trabalho. Porque se você entra aqui e pensa assim, nossa, esse expositor, né, deve ser um ser elevado. Olha o presidente da Casa Espírita, nossa, né? Nossa, já também até para a reunião mediúnica, como se isso fosse sinal de elevação espiritual. Quem realiza uma tarefa que muitas vezes chega aos olhos, porque se expõe, chega aos olhos das outras pessoas, está ali realizando uma tarefa que tem que ser realizada por alguém. E às vezes sou eu, às vezes é outro, semana que vem vai vir outro expositor, semana passada foi outro, e assim por diante. Agora, não dá para pensar que quem vai realizar o trabalho de transformação do óbito seja apenas alguns. Não dá para sair lá para fora e na hora que você olhar lá no seu WhatsApp, vai ter um monte de besteira lá, não vai, gente? Vai falar a verdade. Não vai? Não dá para ficar repassando, compartilhando isso mais com os outros. Não dá para achar que é só uma mensagem. Consciência. Não dá para ficar pensando que o programa de televisão é só um programa que eu ponho na minha casa que não vai fazer diferença nenhuma. Não dá para pensar que o produto que eu compro não tem diferença. Então sabe que tem alguns países que já estão assim, ó, pesquisando produtos para comprar, é orgânico? Faz mal à natureza? Causa mal a terceiros? Não compra. Não é? Isso é regeneração. Tem países que falam assim, ó, programa de televisão, financia o quê? Não assisto. Agora você pensa assim, mas todo mundo assiste, se eu não assistir eu vou ficar por fora. Né? Você aceita, olha, ser cristão é difícil. E o cristão, desde que Jesus chegou no mundo, ele não tem sido muito bem aceito, não. Não é?
se você buscar o reconhecimento do mundo em detrimento das causas maiores que são do Cristo, a gente se perde ao longo do caminho. Inácio prossegue, olha só o que ele diz, olha: não vale ditar condutas de bem proceder aos outros em praça pública e se entregar às ações levianas em aposentos particulares. Não vale conduzir ovelhas perdidas ao aprisco do amor sob a luz do sol e se tornar lobo devorador do mal na penumbra. Ai, ai, ai. E aí finaliza a mensagem dizendo assim: compreende, portanto, que se te encontras em meio aos muitos companheiros do mundo em que se declaram espíritas cristãos, dia haverá em que te acharás só, diante do Criador. Pois assim como afirma Paulo de Tarso em sua epístola aos Romanos, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, sob a análise de nossa própria consciência, porquanto essa será sempre a representante excelsa que o Pai determina e envia a examinarmos detidamente, a fim de revelarmos de fato o que somos e o que realmente temos feito dos recursos que Ele confia a nós. Então, o que a gente é aos olhos do mundo vai fazer pouca diferença para a gente em relação ao que a gente é de fato. O que as pessoas falam, o que acham da gente, vai fazer pouca diferença, ou quase nenhuma diferença. O que vale, na verdade, é o que você é em essência. Então, o Chico está num bom lugar hoje, é um espírito iluminado, não é porque a gente acha ele, porque nós elegemos o Chico brasileiro do século, não. Isso é uma homenagem nossa. O que ele é o que ele construiu, o que ele edificou dentro dele mesmo, o que ele carregou dessa vida. Porque ele não levou nem os livros que ele psicografou. Ele levou a verdade contida neles, que é aquilo que ele tentou vivenciar e aquilo que ele tentou deixar para a humanidade como direcionamento e, acima de tudo, como exemplificação. Não é? Então, é o que acontece com cada um de nós. Cada um de nós é chamado a dar testemunho de acordo com a sua missão. E missão é dada a todos nós. Todos nós somos espíritos missionários porque temos uma missão a cumprir. Nós não somos missionários no sentido máximo da palavra, no que diz respeito a somente espíritos de alto gabarito, como Jesus. Mas, dentro da nossa condição atual, nós temos uma incumbência, uma responsabilidade, que é aquela que nos trouxe ao mundo. E isso é uma missão, que a gente vai realizar ou não, de acordo com os nossos esforços em promover a nossa autotransformação e a nossa vivência no bem, executando essas incumbências e crescendo através da realização delas. A gente agradece a vocês, entendendo realmente a complexidade que é vivenciar todos esses ensinamentos. É um desafio para todos nós, não é? Mas que Jesus acredita na nossa capacidade de autorrenovação e de crescimento. Por isso Ele nos disponibiliza diariamente inúmeros recursos. Hoje nós estamos aqui reunidos nesse mesmo ambiente, nesse mesmo local, nessa mesma hora, porque Jesus disponibilizou inúmeros recursos para nos trazer aqui. Apesar das nossas dificuldades, apesar do que cada um vivenciou hoje, até o momento de entrar por aquela porta, ansiando receber o que veio buscar. É o cuidado de Jesus com todos nós. Resta a nós nos cuidarmos também, assim como Ele cuida de nós. A gente agradece a vocês mais uma vez. Falamos hoje da Casa Espírita também, em MEI, de Nova Lima, em Minas Gerais. Então, deixando para vocês o convite do nosso site, nosso espaço virtual, www.tarsoseditoraespírita.com.br. Lá vocês terão acesso ao nosso trabalho, a alguns vídeos, a alguns projetos, dentre eles o projeto Consciência Espírita, que é o que nós estamos dando continuidade hoje, estudando as obras do livro Consciência Espírita de Inácio de Antioquia. Então hoje estudamos o capítulo 24. Quem quiser ter acesso aos 23 primeiros capítulos, basta entrar lá no projeto Consciência Espírita e terão acesso a esses estudos. A gente mais uma vez recorre a Jesus, pedindo a bênção para cada um de nós. E que vocês não se esqueçam de nós em suas orações. Tudo bem, gente? Muita paz e boa noite a todos.